Oi, meu nome é Claudemir Santana, eu sou ator, diretor de teatro e bonequeiro. Queria agradecer aqui o convite do canal Suporte de Elenco para essa entrevista. Vou falar um pouco sobre minha trajetória, sobre teatro de animação. Espero que vocês gostem. Bom, eu comecei a fazer teatro de animação em 91. Antes, eu já fazia teatro. Em 80, mais ou menos, eu comecei a fazer teatro amador. Em 89, eu comecei a fazer teatro profissional em companhias de teatro, no grupo Ararama e em outras companhias de teatro. Em 91, eu comecei a fazer teatro de animação com um grupo chamado Das Rochelle, um grupo chamado Na Corda Bamba, que era um grupo que estava da Alemanha, estava passando pelo Brasil, e nesse grupo eu fiquei 5 anos. Depois desse grupo, eu tive uma rápida passagem pelo XPTO, mais ou menos em 1995, quando o meu grupo foi embora para a Alemanha. Eu entrei no XPTO e participei de um espetáculo chamado XPTO Futebol Clube, né? Foi um ano de experiência, foi muito bacana trabalhar com Oswaldo Gabrielli, e em seguida eu entrei na Companhia Trux. Na Trux tem muita história. Eu entrei em 97. O que estava acontecendo em 97 com a companhia era o seguinte: a companhia estava passando por uma fase de adaptação. Haviam saído algumas pessoas, ficaram poucas pessoas e eu entrei nessa fase bem crítica. Era uma fase de companhia sem grana, difícil de fazer, e a gente, com muito trabalho, a gente conseguiu montar um espetáculo chamado Cidade Azul, que a gente entrou em cartaz no teatro, na Sala Jadel Filho, no Centro Cultural São Paulo, isso em 1997. Com esse espetáculo, a gente ganhou 7 prêmios, né, com a Companhia Trux, e a Trux teve um boom. Ela deu uma crescida, assim, maravilhosa. A gente começou a aparecer em programas de televisão, em jornais, Folha de São Paulo, Primeira Página, né? Isso proporcionou uma estabilidade para a companhia dali para frente, né? E aí nós montamos em seguida O Senhor dos Sonhos, O Vovô, Uma História do Mundo, Big Bang, né? E outros espetáculos, além dos festivais do qual a gente participou. Bom, os dois são certos. Vamos pensar assim: teatro de animação é uma forma mais ampla de falar sobre teatro, tá? Quando você fala, por exemplo, teatro de objetos, você pode se referir a teatro de animação. Quando você fala teatro de bonecos, você pode dizer que é teatro de animação. O teatro de bonecos seria um termo mais específico, você se relaciona ao boneco, né? Eu uso teatro de animação, mas os dois termos são certos. Bom, é muito difícil essa pergunta, porque quando você fala em teatro de animação, como eu falei, você tem uma abertura muito grande. Ou seja, se eu pegar uma bola e fizer 2 olhos nessa bola, essa bola passa a ser um boneco. Se eu coloco ânima nessa bola, se eu começo a manipular essa bola e faço um personagem, essa bola passa a ser teatro de bonecos. E eu posso criar uma técnica, mas eu separo, tá? Para ficar mais fácil como técnica, eu separo de uma forma da seguinte maneira: técnica quente e técnica fria. Tá? O que é técnica quente? Técnica quente é todo aquele boneco que está próximo à sua mão, ou seja, um boneco de luva, por exemplo. Eu tenho um boneco de luva, que é isso aqui, tá? Né? Então ele está na minha mão. Se eu manipulo a minha mão para, né, qualquer lado, eu tenho um controle muito próximo, porque está muito colado, ele está muito na minha mão. Isso é uma técnica quente, está muito perto. Então ele é muito mais ágil, muito mais rápido. E uma técnica fria, por exemplo, aí eu vou para o outro extremo, é um teatro de fios, teatro de marionetes, que é aquele fiozinho que você pega. Então você imagina uma marionete com um fio caído, né? E você tem aqui
um boneco embaixo, ele está muito distante da sua mão, ou seja, o movimento desse boneco, ele depende do pêndulo, ele depende do peso, ele depende de um monte de fatores. E aí o bonequeiro, ele tem um tempo diferente, ele é muito mais frio, ele não tem uma coisa muito perto. Então, eu divido como técnica quente e técnica fria. Tá? Aí você vai ter dentro dessas técnicas boneco de luva, boneco de vara, boneco de mesa, teatro de objetos, enfim, várias nomenclaturas. Bom, a gente tem tradição na Europa inteira, né? A Europa inteira tem teatro de animação, a Argentina tem um teatro de animação. O que acontece é que a gente tem, por exemplo, algumas técnicas em algumas regiões. Por exemplo, na Argentina se trabalha muito teatro de luva, teatro de guignol. Já na Alemanha você tem trabalho de bonecos de mesa, manipulação direta. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem bastante boneco de fio, bastante marionetes de fio, né? No Brasil, a gente tem uma gama enorme também de teatro de animação. O Mamulengo, a gente tem bonecos de mesa, a gente tem alguns bonequeiros de fios muito bons também aqui. E a gente tem uma cultura que está crescendo a cada dia aqui com pesquisas, com pesquisadores dentro das áreas das universidades, mesmo não tendo uma faculdade voltada para isso. Bom, no Brasil, a gente tem... Os bonecos de mesa são bem mais conhecidos, né? Os bonecos de balcão. O bunraku, que é tropicalizado, depois eu vou chegar nesse assunto, é mais conhecido. Mas a gente tem o mamulengo, que é no Nordeste, que é muito conhecido. A gente tem companhias no Brasil que pesquisam teatro de animação pelo mundo, do que acontece no mundo e traz para cá. Mas o mais conhecido, eu acho, creio eu, que é o boneco de vara, o boneco de mesa, de balcão. As companhias de teatro mais conhecidas aqui, a gente tem Companhia Trux, de São Paulo, a gente tem Grupo Sobrevento, que é maravilhoso, é uma das companhias que eu mais amo, que eu mais adoro. Cia Pecode do Rio de Janeiro, que é um braço do Sobrevento. Na realidade, a Pecode era o Miguel Velhinho e o Luiz André e a Sandra fundaram o Sobrevento, né? São os fundadores do Sobrevento. E quando o Luiz André veio para São Paulo, o Miguel ficou no Rio e lá nasceu a Pecode, que é um braço do Sobrevento, são irmãos até hoje, são parceiros, amos de paixão. Em Minas Gerais, Giramundo, Catibrum, enfim, Animaçonho no Sul, tem muitas companhias no Brasil importantes. Devo ter esquecido algumas, mas todas são importantes. Olha, para mim, eu acho que e não só esse gênero, mas eu acho que a cultura toda como um todo, ela tem uma função de transformar uma sociedade. Não que essa seja a função do artista. O artista não transforma nada, mas a cultura em si, ela molda uma sociedade, porque ela traz conhecimento, ela traz informação e ela traz um olhar, uma forma de olhar para o mundo, uma forma de olhar para as coisas. Então, para mim, o teatro de animação, ele tem uma função de entretenimento, mas embutida a função da cultura, que é moldar uma sociedade. Bom, eu acho que existem técnicas, né? Como tudo na vida existe técnica para tocar um instrumento, existe técnica para interpretar no palco, existe técnica para se interpretar no cinema, que é diferente de se interpretar no palco, existe técnica para se interpretar dentro de um vídeo, onde também é diferente de se interpretar no cinema, que é diferente de se interpretar no palco, né? Mas, no fundo, o teatro como um todo, e o teatro de bonecos principalmente, é preciso que você se entregue
aquele objeto, você tem que ter uma entrega, existe um desprendimento da sua vaidade para você manipular um boneco. Existe uma entrega muito grande, você se anula como ator para entregar a vida àquele boneco. A tua mão passa a transmitir essa interpretação por boneco aonde você se isola, né? Assim, não sendo piegas, mas amor pela profissão talvez seja a dica mais preciosa. Olha, vamos lá, o bunraku, ele tradicionalmente no Japão, ele é uma técnica milenar no Japão. Por uma cultura oriental, né, ele é manipulado com capuz, ou seja, os manipuladores não aparecem, a não ser o mestre. E o mestre ele precisa ter um número X de anos para poder mostrar o rosto. Antes ele passa manipulando o pé, existe uma hierarquia, é uma cultura tradicional. Quando o bunraku chega no Brasil, ele passa por uma tropicalização, ou seja, nós brasileiros, nós, povo ocidental, né, não estamos acostumados a essa neutralidade. Nós somos o povo do abraço, nós somos o povo do beijo, nós somos o povo do chegar próximo. Então, tirar o capuz é mais próximo da nossa realidade ocidental do que da realidade, do que qualquer outra realidade. Então, você não tira a magia. Pelo contrário, as pessoas gostam de ver. As pessoas se apaixonam em ver a figura do bonequeiro manipulando aquele boneco. Eu diria o seguinte, o teatro de animação ele é muito próximo ao cinema. Ele tem uma linguagem muito visual, ou seja, quanto menos texto você tiver, melhor. Você constrói uma história, primeiro que seja cativante, e faça um roteiro de imagens. Crie primeiro as imagens, depois você cria, você vai lapidando essa imagem para que você tenha um resultado de uma dramaturgia. Fora isso, toda técnica para se escrever um texto dramático, né, eu aconselho lerem, por exemplo, Sid Field, que é um autor muito, é o Manual do Roteiro, que é para cinema, ele funciona. Não existe modelo, não existe técnica, existe uma história. Crie uma história, pense nela como imagem e faça. Bom, o Fio de Memória, na realidade, ele nasce de uma história muito bonita. A Cássia Domingues, que era uma bonequeira que trabalhou comigo, muitos anos na Companhia Trux, quando ela entrou, ela era super nova, ela tinha 17 anos e foi uma época que a gente estava muito no auge e viajava muito. E numa dessas viagens, a gente voltava, então a gente tinha uma imagem muito bacana, que era... Quando você viaja, na estrada, você começa a ver as casinhas, né? Elas apagando a luz, entardecendo e começam a acender as luzezinhas das casinhas. E na estrada, se você é uma viagem longa, né, que era o caso, você começa a ver as estrelas, porque na estrada não tem luz, então você vê mais estrelas. E quando você percebe, você tem estrelas em cima e luzinhas embaixo das casinhas, né? Não sei se vocês conseguem ter essa visão. E eu escrevi um poema, né, que falava o seguinte: mar de luzes, não são estrelas caídas ao chão, são pontos de solidão. E aí esse poema eu dei para Cássia e eu falei para ela, um dia isso vai virar um espetáculo de teatro. E ali eu comecei a construir em casa uma caixinha de imagens chamada
com esse poema, né, que era uma caixa pequena, era uma história de uma velhinha que estava sozinha dentro de uma casa, e essa velhinha esperava por alguém que nunca chegava, né? E acontecia exatamente esse dia inteiro, e a casinha dela era justamente uma dessas luzinhas que acendia, e eu terminava com um poema que falava: mar de luzes não são estrelas caídas ao chão, são pontos de solidão. E nesse processo de criar uma caixa de imagem, era uma história de 3 minutos, feito por uma pessoa, para que uma pessoa assista, e com um personagem, né? Eu, num jantar, conversando com um amigo, eu falei: estou escrevendo, fazendo uma história assim, e ele falou assim: poxa, por que você não escreve essas histórias? Por que você não escreve um livro, não sei o quê? E eu falei assim: olha, se eu fosse escrever, acho que eu não escreveria, eu faria um espetáculo de teatro. Ele falou: então faça. E eu voltei para casa e comecei a pensar, nessa questão da solidão, né? E ali eu comecei a escrever uma história que falava sobre solidão, né? E uma das falas que esse meu amigo falou foi o seguinte: olha, se você não escreve isso, você perde, você esquece, e isso vai se acabar. Você tem que registrar isso, né? E eu fui no caminho pensando, falei: poxa, como é difícil uma pessoa perder a memória, né? E ali eu comecei a pesquisar o Alzheimer, né? Em função disso, eu comecei a pesquisar o Alzheimer. E nessa pesquisa, eu comecei a ficar meio deprê, porque era muito difícil, né? É uma doença muito agressiva. E ali eu comecei a procurar válvulas, caminhos para deixar isso mais leve, para deixar isso mais tranquilo. Então, o que eu fiz? A primeira coisa foi buscar pessoas que tinham parentes com Alzheimer para descobrir o que era interessante, de bonito e não de ruim nessas histórias. O que tinha de legal? Porque essas pessoas estavam doentes, mas elas tiveram um passado, elas tiveram histórias bonitas. Ou talvez o presente também tenha histórias bonitas, né? E ali eu comecei a recolher essas histórias e eu conheci a Bruna Dias, né, que é uma jornalista, que na época tinha uma avó com Alzheimer e tinha um site chamado Vovó Tem Alzheimer. E os contos da Bruna eram contos maravilhosos, engraçadíssimos, assim, super divertidos, bem escritos. E ali eu entrei em contato com a Bruna, e a Bruna me forneceu durante alguns tempos, tipo, praticamente 1 ou 2 anos, imagens maravilhosas da avó dela, que eu usei para construir o boneco Joca. Essas imagens eu usei para compor a movimentação do boneco, porque ou como ele pega nas coisas, ou como ele olha. Então eu criei o personagem através dessas imagens. E as histórias dela me alimentou para entender o Alzheimer não como uma coisa que é ruim, mas como um processo de vida que pode acontecer para qualquer um de nós, né? E ali eu resolvi montar esse espetáculo e dirigir o espetáculo, ia convidar um ator, né? E aí foi onde eu convidei um grande ator amigo meu, Daniel Cronenberg, e falei: Dani, eu preciso conversar, porque é uma história muito pesada. Ele foi até a minha casa e a gente conversando, ele falou: poxa, coloca um palhaço. E eu coloquei um palhaço e ele me fez uma grande provocação e falou: por que você não faz esse personagem? Por que você não interpreta esse personagem? Bom, aí foram 2 anos de aventura, de pesquisa sobre Alzheimer, com amigos neurocirurgiões, amigos psicanalistas, amigos neurocientistas, pacientes com pessoas com Alzheimer, cuidadores, bate-papos. Eu promovi vários bate-papos sobre Alzheimer. E em 2018, depois de 2 anos de pesquisas, mais ou menos, eu consegui montar com recursos próprios o Fios de Memória, né? E
é um espetáculo que vai virar hoje um curta-metragem em função dessa pandemia. Não, eu não tenho nenhum ritual e nenhuma filosofia que eu sigo. Eu sigo o que eu gosto, eu faço aquilo que eu amo, eu faço aquilo que eu gosto. Eu acho que a melhor filosofia que a gente pode ter para a nossa vida é a entrega que a gente tem para consigo mesmo. Faça sempre tudo aquilo que você ama, faça sempre aquilo que você gosta. Bom, eu acho que é a mesma coisa. Faça com amor, faça com verdade. Pesquisem, estudem, leiam, não sejam limitados, porque, por exemplo, o teatro de bonecos não é uma arte isolada. O teatro de bonecos é uma arte que está ligada à música, o teatro de bonecos é uma arte que está ligada à dança, o teatro de bonecos é uma arte que está ligada ao vídeo, o teatro de bonecos é uma arte que está ligada a qualquer outra coisa. O teatro de bonecos, ele é simplesmente uma técnica dentro de uma vastidão de coisas que é a cultura. Então, não se limitem, não façam só teatro de bonecos, façam arte.